Olá, pessoal. Estou aqui eu novamente para trazer uma palavra ao seu coração e hoje é um pouquinho diferente. O perigo das intercessões. Amém? E hoje a gente vai estar meditando em Jeremias 15, tá bem? E eu já vou estar começando aqui. E o que o Senhor colocar no meu coração, colocar na minha boca, eu vou estar falando. Amém? Então, eu creio que aqui o Senhor vai falar uma palavra forte pro coração de cada um. Amém? Então, vamos lá. Em Jeremias 15. E aqui fala assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saia. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. E aqui no versículo 5, fala assim: pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Essa palavra aqui, ela tocou muito forte no meu coração. O Senhor está cansado de ter compaixão. E é sobre isso que nós vamos meditar. Eu fiz algumas anotações para eu não me perder. Mas o que o Espírito Santo colocar no meu coração, eu vou estar compartilhando. E essa palavra, ela fala justamente do profeta Jeremias, que foi um profeta levantado por Deus para interceder pelas nações. E o profeta Jeremias, ele era um profeta que tinha o coração, sabe, cheio de amor. Ele sofria pelas nações. Ele tinha dó das nações. Ele orava pela sua família. Ele orava pela cidade em que ele vivia. Ele tinha um coração muito, muito, muito amoroso pelas nações. E ele intercedia. Ele via alguma situação e ele estava lá clamando: Senhor, tem misericórdia. Senhor, não mata. Senhor, não destrói. Mas chegou um ponto que o Senhor falou assim: chega, eu estou cansado. Chega, eu estou cansado. Aleluia, glória a Deus. E vamos começar aqui na meditação. E eu anotei o primeiro ponto. Quando a gente vai interceder por alguém, a gente tem que saber se a pessoa quer ser transformada. A gente tem que examinar a vida daquela pessoa. Tem que examinar. Porque tem muita gente que a gente se compadece dela. Muitas vezes a gente vê que ela está sofrendo. A gente vê que ela está passando por algo. A gente vê que ela está passando por algo difícil. E a gente se condói pelaquela pessoa. A gente quer interceder pelaquela pessoa. Mas uma coisa a gente tem que olhar. Por que que essa pessoa está passando por esta situação? Por quê? Né? Como eu falei aqui, saber se a pessoa quer ser transformada. Será que essa pessoa
ela está querendo ser transformada? Será que ela está andando certo no caminho de Deus? Será que ela está adorando a Deus? Será que ela quer aceitar Deus na vida dela? Né? Então a gente tem que pensar nisso antes da gente querer interceder para aquela pessoa. E o segundo ponto é saber se ela tem um coração quebrantado. A gente tem que examinar se aquela pessoa ela tem um coração quebrantado. O coração quebrantado é o quê? É um desejo de servir ao Senhor. Se ela tem o desejo de servir o Senhor, se ela se arrepende das coisas que ela comete, isso é ter um coração quebrantado. Então a gente tem que examinar se essa pessoa ela tem o coração quebrantado, se ela quer ser transformada. E o terceiro ponto é saber se a pessoa é justa. A gente tem que saber se essa pessoa ela é uma pessoa justa. Porque tem pessoas que têm uma dureza dentro do coração, sabe? Uma certa privação, uma certa dificuldade de se permitir e de permitir que Deus trabalhe na vida dela, sabe? Então a gente tem que observar se essa pessoa ela está fazendo as coisas certas, se essa pessoa ela tem o desejo de servir ao Senhor, se essa pessoa não está adorando outros deuses, se essa pessoa está correndo atrás de outras coisas. Porque aqui nessa palavra de Jeremias, o Senhor fala, ele está cansado de falar com as pessoas, ele está cansado de ajudar as pessoas, de fazer por elas, e depois elas voltam atrás. Um dia desse eu ouvi uma pregação e a pessoa falava assim, que lá na igreja dela ia uma certa pessoa, era uma pessoa que ia aos cultos, não faltava de maneira nenhuma, sabe? Ela ia, ela ia. E aí ela se condoeu pelaquela pessoa e chegou nela, conversou com ela e ela acabou pedindo oração para que essa pessoa desse um carro para ela. E aí essa pessoa se condoeu, intercedeu por ela, orou por ela, pediu a Deus que abençoasse, que desse um carro, porque essa pessoa era uma pessoa fiel, era uma pessoa que ia para a igreja, era uma pessoa que buscava a Deus. Então ela merecia aquele carro. Mas aí o que acontece? Passou dias depois, ele conseguiu comprar um carro, depois voltou lá na igreja, deu testemunho, falou que comprou o carro. Foi depois do testemunho, foi mais um dia, mais uma semana. Depois a pessoa sumiu. A pessoa sumiu. Será que a gente está buscando a Deus porque a gente ama a Deus? Ou porque a gente está querendo algo de Deus, a gente tem interesse de Deus? Né? Então a gente tem que ter cuidado na hora da intercessão, se a pessoa realmente ela está ali para buscar Deus, ou se ela está ali para buscar o que Deus pode dar ou o que Deus pode oferecer, sabe? Porque a gente tem que buscar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar ou nos oferecer. Por isso eu falo, no cuidado da intercessão, no cuidado, que a gente tem que ter cuidado. Né? E o quarto ponto é cuidado para não pegar um fardo de problema que você não consegue carregar. Né? Muitas vezes a gente se condói pela pessoa, a gente fica ali, né, querendo pegar a causa dela pra gente, para orar, mas aí a gente tem que parar para refletir. Essa causa é minha?
esse problema eu posso resolver? Claro que assim, eu não posso, mas Deus pode. Para Deus nada é impossível. Mas esse problema é para mim resolver? Por que essa pessoa está nesse problema? Por que essa pessoa está nessa situação? Na palavra do Senhor fala que Ele não nos dá nada que a gente não suporte carregar. Então, se Deus deu aquele problema para aquela pessoa, ou se aquela pessoa está passando por aquela situação, talvez é porque Deus quer que aquela pessoa ela busque, que ela avance. Porque se eu for orar por essa pessoa, eu vou estar fazendo ela ser uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa que quer tudo, vem a mim, e eu não vou movimentar um dedo. Deus quer que essa pessoa avance, que ela saia do acomodismo, que ela saia do lugar dela para buscar. Na palavra do Senhor fala também do preguiçoso. O Senhor não quer preguiçoso na sua obra, né? Então a gente não pode ser preguiçoso. A gente não pode pegar aquilo que é do outro para nós, aquela carga que é do outro para nós. Muitas vezes nós temos as nossas cargas, nós temos os nossos problemas para resolver e a gente está pegando o problema do outro, sendo que a gente muitas vezes não está dando conta do nosso problema, da nossa dificuldade, da nossa carga. Então a gente tem que examinar isso, a gente tem que examinar, sabe? Porque já pensou, eu pego aquele problema da pessoa, eu oro por ela recebe e depois ela some. Assim como eu falei do testemunho, né? A pessoa orou, intercedeu, ela recebeu a graça e sumiu, e afastou, nunca mais voltou. Então ela não estava ali pelo que Deus era, mas ela estava pelo que Deus podia fazer por ela. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Cuidado. Não pega o problema do outro. Sabe? Muitas vezes a gente pega o problema de uma pessoa, é tão pesado, é tão uma energia tão ruim que a gente não consegue suportar. E muitas vezes que a gente está ali forte na presença de Deus, a gente acaba desanimando e acaba afastando da presença de Deus, porque o inimigo ele vai sugar tanto a nossa energia, a gente vai lutar tanto com algo que não era para a gente estar lutando, que vai chegar uma hora que a nossa força vai acabar. E é perigoso a gente afastar do caminho do Senhor. Então, por esse motivo, é perigoso você pegar a causa de alguém. Você tem que ter discernimento, você tem que entender, você tem que buscar Deus. Senhor, eu devo orar por esta pessoa, eu devo ajudar esta pessoa, né? E tem o ponto número 5, que está falando assim: cuidado para não atrapalhar os planos de Deus para aquela alma. Foi como eu falei antes, né? A gente ter cuidado. Muitas vezes a gente fica com dó, ai, eu quero ajudar, essa pessoa está passando fome, está passando necessidade, está passando por uma luta, e aí a gente fica todo dolorido, eu vou orar por ela, eu vou ajudar ela, eu vou dar para ela. Cuidado, você vai estar atrapalhando o que Deus tem para aquela vida. Porque aquela vida ela só vai avançar depois que ela passar daquele problema. Mas eu não posso fazer por ela. Só ela pode fazer por ela. Só ela pode decidir o melhor para a vida dela, sabe? Então, cuidado na hora de fazer. Deus, ele quer que a gente sirva o próximo com amor, né? Que a gente ame o nosso próximo, que a gente ajude, que a gente esteja orando um pelos outros. Mas a gente tem que ter cuidado, tá? Quando a pessoa está passando por luta, por fome, por dificuldade, a gente tem que ter cuidado e discernimento, porque nem tudo
é para nós pegar. O problema é dela. Ela tem que aprender a resolver o problema dela. Assim como o filho pequeno que precisa aprender a calçar um sapato, aprender a vestir uma roupa, aprender a resolver seus problemas. Assim é o nosso Pai, faz conosco. Muitas vezes Ele quer que nós aprendamos para que a gente seja uma pessoa madura, para que a gente olhe para trás e fale, eu venci, porque o Senhor me ajudou. O Senhor quer que aquela pessoa reconheça que ela sozinha, sem Deus, ela não é nada, ela não é ninguém, tá? E aqui Ezequiel 18:21 fala assim, mas se os perversos se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta de todos seus caminhos, viverá. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, que não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivereis. Né? Então, aqui Deus nos dá esperança, né? Ele nos dá esperança para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, dos nossos maus desígnios, que a gente venha voltar o coração para Ele. Amém? Que a gente volte o coração para Ele. E que a gente não venha pegar um fardo que não é nosso. Que a gente venha ter discernimento na hora de interceder pelas pessoas. E repito, não que nós não devemos interceder. Nós devemos sim, sempre estar orando, intercedendo pelas nações, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que cuide, quiser. Mas a gente tem que ter cuidado. Amém? Que o Senhor tenha falado ao seu coração. E tenha cuidado na hora de interceder. Eu não estou fazendo esse vídeo para fazer você parar de interceder. Tá? Você continue intercedendo com discernimento e com direção. Porque Deus, Ele direciona quando é para a gente interceder. Ele coloca o desejo no nosso coração de interceder. Mas a gente tem que saber, Deus é para interceder. E se Deus falar sim, você intercede, tá? Então, um beijo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo. E em breve eu estarei aqui novamente, tá? Então já salva aí, já aperta ali no sininho, aperta ali todas e já me segue e compartilha essa reflexão com alguém, tá? Se essa reflexão falou com você, amém? Então, até mais.